Isaías 43, 18 e 19. Quem encontrou, diga amém. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Abrimos nossa mente e coração para que o Senhor fale conosco, o Senhor se mova em nós. Aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, que nesta noite, no nome de Jesus, seja. Que a Tua palavra toque nosso coração, produzindo fé, transformação, trazendo vida. Esta é a minha oração com a Tua igreja, e todo o povo de Deus diz amém. É tempo de coisas novas. Parece que não é o tema adequado para um período como o período que nós estamos passando. Para muita gente, essa lenga-lenga vai continuar por muito tempo. Se em 1918 a gripe espanhola durou quase 3 anos, tem gente dizendo que a gente vai passar 2 anos, misericórdia. Tem gente que é profeta do caos e que quer isso. É esse negócio. Pois bem, esse texto que nós lemos é um texto dado por Deus, são palavras que Deus deu a Isaías. Sabemos que Isaías foi um dos profetas messiânicos. Ele profetizou sobre a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Inclusive, ele disse que seria Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. É Isaías que traz esta revelação, esse entendimento da parte de Deus. Quando a gente olha para o ministério profético de Isaías, nós vamos perceber que o ministério dele profético surge depois que Uzias morre. Antes disso, Isaías tem livre acesso à casa do rei, à sala do rei, à presença do rei, e o rei morre, e é no ano em que morreu o rei Uzias que Isaías tem uma experiência sobrenatural, e ele é colocado diante da presença de Deus. E ali ele não diz ai deste, ai daquele, ele diz ai de mim. É importante também observar que Isaías, vez por outra, nos leva a observarmos o passado. Mas de repente Deus lhe usa dizendo para esquecer do passado e focar no futuro. Quando a gente olha para o contexto bíblico, nós vamos perceber que é proposta sempre de Deus que a gente ande para frente, olhe para frente, pense no que está por vir, esteja atento ao que Deus pode fazer. É por aí. E isso tem a ver com a gente, porque toda pessoa que deseja se dar bem na vida, deseja alcançar grandes resultados, ela precisa ter os seus olhos no futuro, precisa olhar para frente, mesmo em meio a tudo que a gente está vivendo agora, tem que olhar para frente. Todo grande resultado vem depois de um grande processo.
É isso que me faz crer que mesmo diante do caos que a gente está vivendo, mesmo diante dos problemas que estamos enfrentando, dos desafios que estão diante de nós, e nós podemos chamar de pandemia, mesmo vivendo neste tempo, eu e você precisamos considerar que depois disso vem algo muito grande, ou no meio disso, algo muito grande, nos dias que estão chegando, algo muito grande da parte de Deus para nós. A gente precisa ter essa atenção, que se você olhar só para o problema, já era. Se você olhar para o seu passado, você lamenta talvez porque agora não é mais como era, ou você lamenta pelas frustrações que o passado causou. E aí você sabe, no passado está a verdade. Que verdade? O que aconteceu, inegável. Enquanto no futuro, para muita gente, está à sombra da dúvida. O será, o talvez, o quem sabe, a possibilidade, se der certo, se acontecer o esperado, o que foi planejado, projetado. Quer dizer, o futuro está à sombra da dúvida, mas nós somos crentes. Lembre-se de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós esperamos. Quer dizer, o meu futuro a Deus pertence, e não só o meu futuro, como eu também. Eu estou seguro de que o meu futuro será melhor do que o meu passado. Entenda, se você quer viver um grande resultado, existe um grande processo a enfrentar. Para se fazer vinho, as uvas devem ser esmagadas. Para se fazer azeite de oliva, as azeitonas devem ser pressionadas. É debaixo da terra que uma semente começa a germinar. O tempo passa e ninguém vê. O processo é silencioso, mas começa a germinar, lançar as suas raízes, e de repente começa a brotar para cima, e brota para cima à medida que brotou para baixo. Quanto mais fortes as raízes, maior será esse tronco. Quanto mais fortes as raízes, mais estrondosa, maior será essa árvore. Entenda, o processo exige renúncia, determinação, o processo exige tempo, mas depois que o tempo passa, depois que a determinação foi mantida, você vai ver que valeu a pena esperar, porque o resultado chega. Deus não fica devendo. Tudo obedece a um ciclo que Deus estabeleceu. A própria terra responde a algo estabelecido por Deus. Diga amém. Então, enfim, o 2020 que você está vivendo, as dificuldades que você está enfrentando hoje, escute, faz parte de um processo da sua existência. Deus está te preparando para viver coisas grandes que Ele tem para a sua vida. Diga, o processo faz parte para um grande resultado. E eu anotei 3 coisas importantes para você viver coisas novas. Quem quer viver coisas novas? Eu quero coisa nova para a minha vida, irmão. Eu quero. Qual é a primeira, pastor? Não terceirize a responsabilidade.
Não terceirize a responsabilidade. E para isso, não empreste o seu ouvido para quem não tem responsabilidade, não tem compromisso com o seu futuro. Não perca tempo com gente que só passa. Eu sei, tem gente que passa, deixa legado, tem gente que passa, deixa lição. Eu sei que tem gente que passa e era melhor não ter passado, mas tem gente que passa e faz a diferença. Melhor ainda é quem fica, quem se junta com você na luta que você está vivendo, quem se torna parte do seu futuro e diz: ó, meu irmão, meu amigo, você não está sozinho não, pode contar comigo. Para a gente assim, você traz para perto do processo. Eu sei que às vezes é mais fácil observar circunstâncias, problemas, quando a gente está de fora. Eu sei disso, isso é importante. Você pedir um conselho para alguém que está de fora, porque quando você está em meio à dificuldade, em meio ao problema, às vezes não se enxerga saída em lugar nenhum. E alguém de fora, dando uma opinião, uma sugestão, uma palavra, pode fazer com que haja um tilt, dê um sentido, abra os seus olhos, é importante. Mas cuidado para não terceirizar a sua responsabilidade. Já aconteceu de alguém me ligar, dizendo: pastor, que decisão eu tomo? Eu não conheço o negócio, não sei como funciona, não sei qual é o lucro, não sei qual é a conta que tem que pagar, não sei. Mas como se eu fosse um vidente, eu tinha que dar uma opinião. E qual foi a minha opinião? A mesma opinião que eu dou para mim quando eu estou em crise. Qual é, pastor? Vai orar. Se a oração não resolver, não sou eu. Também serve para você não dar opinião por aí assim, não. Daqui a pouco é aquela história: o casal está brigando, você se mete no meio, dá opinião para cá, dá opinião para lá. Daqui a pouco os dois estão juntos, com raiva de você, e você só tentou ajudar. Tem que ter cuidado, tem que ter critério. Não terceirize a responsabilidade. A nossa tendência é passar para o outro a responsabilidade da coisa. Quer ver quando deu errado? Nós queremos justificar o problema. Eu sei porque deu errado, eu sei quem é o culpado. E aí a gente arruma um bode expiatório, alguém para levar a culpa. Às vezes é o diabo. E tem gente que fala: pastor, o diabo se levantou. Você só descobriu agora? Dia 12 de julho de 2020, você descobriu agora que o diabo se levantou. Ele já está contra você faz tempo, desde que você nasceu. Não, agora o inferno inteiro está contra mim. Sempre esteve. Não, porque agora não tem o agora, não tem isso. Resolva isso. O inimigo sempre será contra você. Você precisa permanecer em Cristo. Tem gente que passa a conta para Deus. Quer saber? Deus podia ter feito. Deus não quis me abençoar. Deus não abriu a porta. Deus não fez do jeito que eu queria. As coisas não aconteceram. E aliás até questiona: onde está o Senhor? No mesmo lugar, soberano, altíssimo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o princípio e o fim, o eterno, não o talvez. Se Ele não está fazendo o que você quer que Ele faça, é porque tem algo que primeiro precisa acontecer na sua vida. Mas tem gente que passa a responsabilidade para a sogra, para o cunhado, para o vizinho, para a economia, para o coronavírus, para a pandemia, para o ministro da saúde, para o ministro.
E lá vai, para o presidente, é o prefeito, é o governador, é o guarda, é o outro. Quer saber? É meu pai, é minha mãe. Porque é mais fácil conviver com o problema, pensando que o problema é o outro. Muita gente, ao invés de assumir uma posição de protagonista, assume uma posição de vítima. Eu sei que tem gente que pode ser vítima de uma situação, pode ser vítima de um assalto, de uma coisa ruim que lhe aconteça. Eu sei disso, gente, eu sei. A questão não é o que fizeram a você, a questão é o que você vai fazer com o que fizeram. Como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, todavia agradou ao Senhor, moê-lo, fazendo-o enfermar. Estou falando do que Isaías diz de Cristo no capítulo 53 do seu livro. Você olha para Jesus na cruz, talvez você veja vítima, talvez você veja coitado, tadinho, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo propósito, e depois de ver propósito, eu vejo triunfo. Depois de olhar para a cruz e ver propósito e triunfo, eu vejo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não foi vítima, foi protagonista. E é assim na vida. Quer saber? Pergunte para minha sogra como foi a adolescência dela, como foi a juventude, quando ela era criança, como foi as coisas, como foram as coisas. Ela cresceu num orfanato em Porto Alegre, é a história dela. Ela casou, pergunte para ela como é que foi o começo do casamento, quanto tempo que ela orou para o meu sogro se converter. Pergunta para ele o que ela passou, ele mesmo fala. Ele diz: olha, é guerreira. Eu conheço minha sogra há 20 anos. A história de dureza, de dificuldade, mas durante esses 20 anos, sabe quantas vezes eu ouvi uma reclamação dela? Nunca. Eu nunca ouvi ela dizer: pois é, porque eu cresci no orfanato. Talvez se eu não tivesse crescido no orfanato, se eu tivesse crescido, nunca. Eu olho para ela, ela me impulsiona, me inspira, porque o tempo todo ela está dizendo: Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Ela está olhando para frente, ela não olha para trás, é para frente. Então não importa o que aconteceu com você até agora, o que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu. Aos pés de quem que você vai colocar? Onde é que você vai recomeçar? Glória a Deus que você está aqui na Mais de Cristo. Deus te trouxe a esse lugar. Segunda coisa, tenha uma visão de futuro. Tenha uma visão de futuro. Não pense no futuro como uma ideia distante. Sabe, está lá longe. Tem gente que sonha, megalomaníaco, lá longe. E aí isso não acontece e põe a culpa em Deus. Não, licença, pense no futuro. Lá, parece distante, mas escute, o seu futuro não está distante assim, como também o seu passado não está. O dia mais importante da sua vida é o dia de hoje. Hoje é o último dia do seu passado, o primeiro dia do seu futuro. Hoje é o fim do seu passado e o começo do seu futuro. O dia de hoje é o que une o seu passado ao seu futuro. O dia de hoje é o dia que você põe um ciclo no que estava acontecendo até agora e começa a viver um ciclo diferente. É escolha sua.
Hoje é um dia especial, ainda mais você na casa de Deus. Você está no lugar certo. É tempo de quebrar paradigmas. É tempo de pôr um fim naquilo que você viveu até agora e começar a viver algo novo, porque Deus tem coisas novas para você. Então, assuma a responsabilidade de mudar as circunstâncias. O que é circunstância? É algo relacionado, condicionado a tempo, lugar ou modo. O que é circunstância? Algo relacionado a um acontecimento. Isto é circunstância. Uma coisa é importante observar quando falamos de circunstância: todas as circunstâncias podem sofrer mudança. Todas as circunstâncias podem sofrer mudanças, podem ser mudadas. E muitas das circunstâncias são mudadas por decisão minha e sua. O cego de Jericó foi cego de Jericó até o dia que Jesus chegou em Jericó. Quando Jesus chegou, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está andando, para e manda chamá-lo. Na mesma hora, ele lança de si a capa. A capa era o que dava direito a ele pedir esmola. Em outras palavras, está dizendo: nunca mais vou pedir esmola na vida, porque Jesus me chamou. Ele tomou a decisão: eu clamo, se ele atender, a história, a circunstância, a minha condição muda. Eu nunca mais serei o mesmo. Você olha uma mulher que gastou todo o seu recurso com os médicos, indo de um a um, ficou sem nada. Aí de repente o que acontece com ela? Ela vai por entre a multidão e toca na orla das vestes de Jesus. E quando ela toca, a Bíblia diz que saiu virtude dele, e na mesma hora ela foi curada. Ela tomou uma decisão com base no que? Na fé. E porque ela tomou uma decisão, o que aconteceu? A condição dela mudou. Ela mudou as circunstâncias da sua vida. Diga amém. Então, entenda, você pode sonhar, pode acreditar. Olhe para o futuro, sabendo que algo novo está prestes a acontecer na sua vida. Diga amém. Se tem uma coisa que Deus quer de mim e de você, é que nós estejamos sempre olhando para frente. Qual é a terceira coisa? A terceira coisa é uma verdade: a mudança começa em você. Levante sua mão direita. Diga: a mudança começa em mim. E por que isso, pastor? Porque a maioria das pessoas querem mudar os outros. Há quem casa para ser feliz, mas há quem case para fazer o outro feliz. É diferente. Por vezes eu sou procurado e alguém diz: pastor, eu estou com um problema com meu marido. E quando você vai ver, o problema não é o marido. Pastor, meus pais, está terrível lá. E quando você vai descobrir, o problema é o filho. Porque é a maneira que as pessoas tentam passar por cima, culpar os outros, para aceitar o problema e conviver com ele, se conformando. Mas glória a Deus que você está na mais de Cristo. Porque escute, antes de se preocupar com o que Deus tem que fazer na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, antes de se preocupar com o que Deus tem que fazer lá, pense aí: o que é que Deus tem que fazer em mim? A proposta
da religiosidade é transformar uma pessoa de fora para dentro. Se preocupa primeiro com os fatores exteriores, para depois pensar naquilo que a pessoa é. Primeiro se preocupa com o ter, com o aparecer, com a reputação, para depois se preocupar com o ser, com o caráter, com aquilo que é a essência. Jesus disse lá em Mateus capítulo 23: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, que coais o mosquito e engolis o camelo, pois sois como sepulcros caiados, por fora parecem formosos aos homens, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ó fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, e então o seu exterior ficará limpo. A proposta do Evangelho, ela é diferente da proposta da religiosidade. A proposta do Evangelho é transformar você de dentro para fora. Deus primeiro muda quem você é, e é claro que você permite esta mudança. Depois que Ele muda quem você é, as coisas ao seu redor começam a passar por transformação. A gente quer mudar primeiro as coisas ao nosso redor, para depois assumir uma responsabilidade. Mas com Deus não é assim. Você se relaciona com Deus e descobre uma coisa: que precisa mais dele. Você ora um pouquinho mais e descobre uma coisa: preciso ainda orar mais. Você começa a se relacionar com a palavra gera fé, ao mesmo tempo que te confronta, te constrange a uma mudança. E quando você percebe, eu preciso mais da palavra, e de repente as coisas ao seu redor já não são iguais. Eu gosto muito daquele texto: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e aí achará pastagens. Como é que é essa história? Jesus está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. Ora, eu entro e saio para onde? Eu saio de fora para dentro dele, e depois eu saio por essa porta para o mesmo lugar onde antes eu estava. Mas o texto termina dizendo: e encontrará pastagens. O que isso quer dizer? A mudança que a salvação gera dentro de mim me faz enxergar o que antes eu não enxergava. Muda a minha percepção da vida. Não são mais as coisas, não é mais o ter, mas é o ser. É aquilo que Ele forma em mim. Não se trata de eu me conformar com o mundo, mas se trata de eu ser formado nele. Há algo novo do Senhor chegando sobre a sua vida nos próximos dias, em nome de Jesus. Você tem que cuidar com o que você ouve. Você tem que cuidar com as suas decisões, porque o seu futuro depende de você. Deus te deu esta responsabilidade. Você vai olhar para Salomão, rei de Israel, o homem mais sábio que passou sobre a terra, mais sábio do que ele, só Jesus. Você vai olhar para Salomão, o homem mais sábio. Ele recebe uma instrução do seu pai e ele escolhe a coisa certa quando Deus fala com ele. O que queres que eu te dei? Eu vou te dar. Eu quero sabedoria. Uau! Mas daí Salomão tem um filho chamado Roboão. O reino de Salomão acaba, começa o de Roboão. Quando o reino de Roboão começa, Jeroboão, junto com alguns líderes de diversas tribos de Israel, vai até Roboão e pede uma audiência. Roboão atende, e o pedido é o seguinte: o teu pai
trouxe uma carga muito forte sobre nós, muito pesada. Então assim, alivia a carga, dá uma atençãozinha nisso. É importante agora aliviar um pouquinho. Roboão, inteligente, diz a eles: olha, vocês vão, daqui 3 dias vocês voltam, eu vou ter uma resposta. Passam-se 3 dias. No meio desses 3 dias, Roboão vai buscar conselho com os sábios, os anciãos que aconselhavam seu pai. Os anciãos dizem o seguinte a Roboão: olha, faz assim, alivia a carga, viu? Abre a mão, que você vai trazer toda a nação contigo. Todo mundo vai se unir em prol de uma visão, em prol do reino. Todo mundo vai estar com você. Então traz todo mundo para perto. É tempo de você unir todo o povo ao redor do propósito da nação de Israel. Palavra boa. Roboão considera. Aí ele sai dali e ele procura os amigos que cresceram com ele, os amigos antigos que jogaram bola, não era isso? Cresceram com ele. E ele relata tudo: olha, Jeroboão com líderes me procurou, e aí pediu que eu baixasse a carga, que está muito pesada, a carga de impostos. E aí eu falei com os anciãos e eu vim falar com vocês, o que eu devo fazer? Aí o que os jovens amigos dele falaram? Olha, Roboão, mostra para eles quem você é, quem manda. Mostra que você é rei, que você é o cara. Mostra, vai por cima, coloca eles no lugar deles. Eles estão pensando que eles são quem? Você é o rei, quem manda é você. Ei, agora tu tem que ser homem, rapaz. Mais do que isso, diga para eles que toda a carga de impostos que o teu pai colocou sobre eles é como se fosse o teu mindinho, que você vai oprimir muito mais eles. Coloca eles no lugar deles. Aí Roboão, filho de Salomão, encontra Jeroboão depois dos 3 dias com os líderes, e ao invés de seguir os conselhos que os anciãos haviam dado, ele segue os conselhos dos amigos, e a nação de Israel é dividida entre Judá e Israel, 2 tribos contra 10. Lamentável, imprudente, insensato, inconsequente, porque deu ouvidos a quem ele não deveria ouvir. Está cheio de gente assim. Você tem que cuidar com o que você ouve. Você tem que cuidar para quem que você empresta os seus ouvidos. Tem que cuidar. Eu gosto de sentar com gente das antigas. Eu já fui falar com gente que eu queria uma resposta, ele me mandou orar. Não, eu estou com um problema, vai se consertar, rapaz. Vai. Geralmente a gente quer que quem vai conversar com a gente dê tapinha nas costas. Ô, lindinho, fofinho, cheirosinho. Isso é. Eu gosto de gente. Esses dias alguém sentou comigo e falou assim: quanto tempo de oração você tem por dia? Começou a me apertar. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Começou a me apertar. E eu tinha resposta boa, mas achando que estava boa, ele falou: não, todo crente tem que fazer isso. Você é pastor, tem que ser muito mais do que isso. Eu falei: mas então vou acordar de manhã de joelho, vou andar de joelho. Por que você está falando isso, pastor? Porque é verdade, gente.
Cuidado em ouvir só o que você quer ouvir. Nós não somos só ouvintes da palavra, nós devemos ser também praticantes. Diga: palavra praticada, milagre em consequência. E eu quero terminar dizendo: é vítima quem vive do passado, é protagonista quem olha para o futuro, quem pensa no futuro. Você encontra: como é que está, irmão? Está indo. Irmão, sabe que até hoje não foi fácil, né? Umas lutinhas aí, vai. Aleluia. Mora por mim? Eu sei, vai nessa tua força. Eu sei. Eu já sei disso, pastor, mas se o senhor soubesse, se eu falo de processo, o senhor não sabe o que é processo. O meu processo. Olha os volumes do processo. Meu irmão, Deus é contigo. Eu sei. Ano passado eu acreditei muito nisso. Hoje, desempregado, na luta, na prova. Tu viu que Deus abençoou o irmão lá? Está prosperando. Deus gosta dele. Rapaz, cara, dá até um negócio na gente. Dá vontade de assumir a unção da cadeirada. Rapaz, meu irmão, como é que está? Vamos ver, até ontem. Como é que está, irmão? Esperando a próxima parcela. Quem precisa, e é útil, e é para isso. Mas tem gente que assume essa condição como se fosse vítima. Coitadinho. Vítima. Tinha gente olhando para Jesus dizendo: coitado, vítima. E ele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que vítima. É protagonista. Tinha gente olhando para a cruz dizendo: se tu realmente é filho de Deus, desce dessa cruz agora, salva-te a ti mesmo. Vai! Ele não era vítima, ele ficou até o fim. Desceram o corpo dele como se ele tivesse sido derrotado. O que está acontecendo no dia de hoje não define quem você é. Basta passar 3 dias para se ver ressurreição na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando a gente lê esse texto, parece que esse texto está falando de coisa ruim que aconteceu no passado. Deus está falando de coisa ruim que aconteceu, entendi. Deus deve estar dizendo assim: lembra que vocês sofreram tanto, não fique pensando nisso não. Deus está dizendo o seguinte: está na hora de vocês esquecerem tudo que eu fiz nos 40 anos de deserto. Maná caiu do céu, não foi? Caiu, Senhor. Então esqueça disso. A roupa cresceu com vocês. Cresceu, então também esqueça disso. Queria carne, não queria? Eu não mandei, mandou. Também esqueça disso. E a nuvem, esqueça disso, que era coluna de fogo de noite e era nuvem de dia, esqueça disso. Mas isso é bom, esqueça. A água saiu da pedra, da rocha, também esqueça disso. E por que é que eu tenho que esquecer disso? Porque eu tenho coisa nova. Você não percebe que tem coisa nova chegando? Você não está preparado para viver coisas novas da parte de Deus? Os melhores dias da minha vida, da sua história estão chegando para a glória de Deus. Então não é tempo de mimimi, é tempo de rir de alegria, sabendo que o Redentor vive e Ele está se levantando, Ele está lutando a tua luta. A
tendência ao saudosismo ou à lamentação. E aí, em dias difíceis, como este povo vivia em conflito entre Israel, Judá e Síria, violência, dias de incerteza, Deus levanta Isaías para dizer: eis que eu faço uma coisa nova. Oh pastor, o que isso quer dizer? Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Parece incerto, incerto nada. Incerto é para o ímpio. Para quem serve a Deus, a convicção de fé: cada dia vai haver uma melhora, cada dia haverá manifestação de Deus. É tempo novo sobre a sua vida, é tempo novo sobre a sua história. Levante as suas mãos e adore a presença de Jesus aqui.